Oi, prazer, aqui é Luísa Rocha e esse é o nosso terceiro episódio. Entre mulher, fique à vontade, ao nosso infinito particular. Ela é forte, resolutiva, sempre pronta. Dá conta da casa, do trabalho, do parceiro, dos filhos e dos outros. Ela ouve, cuida, antecipa, resolve. Como se fosse invencível, mas por dentro está cansada, exausta, desconectada de si. Sem espaço para sentir prazer, sem tempo para respirar. Essa é a mulher guerreira. E talvez você se identifique com ela. A mulher guerreira é aquela que aprendeu que só é valiosa se estiver fazendo, que só merece descanso depois que tudo estiver pronto, ou olhe lá, que sente culpa se para, que se sabota quando sente prazer. Talvez, mulher, você tenha sentido dificuldade em fazer o exercício proposto no episódio anterior, sobre anotar as coisas que dão prazer e tentar aplicar de acordo com a sua rotina. Muitas deduzo que não consegue identificar ou se consegue identificar, não se sente na permissão de executar. Se você não ouviu o episódio 2, depois que terminar esse aqui, vai lá conferir e aprender sobre como o prazer na cama pode, de alguma forma, estar ligado ao prazer da vida. Tá, voltando ao assunto da mulher guerreira. Não vou mentir. Tenho uma certa raiva de ser nomeada ou nomear outras mulheres como mulher guerreira. Acho que é uma forma de passar pano para a sobrecarga feminina e colocar como natural uma vida amarga e pesada de afazeres. Consigo identificar 2 pontos que nos levam a ser guerreira, mas é bem provável que exista outro e vocês têm total liberdade de deixar aqui no comentário se vocês identificam outro para além daqueles que eu vou listar. Primeiro, é uma questão de uma construção social. É normalizado a dupla jornada de trabalho para as mulheres. Chegar de um expediente de mais ou menos de 8 horas, arrumar a casa, fazer marmita, se preocupar com os deveres da criança, lavar roupa, estender roupa. Ufa! E além do mais, estar sempre linda, unhas feitas dentro do índice de massa corporal e claros, obviamente, claro, disponível para o marido. Agora, corta para o marido. Ele chega do trabalho depois de uma jornada de 8 horas muito cansativa, veste uma cirola, mais ou menos, come uma comidinha feita pela sua divina, maravilhosa esposa, vai assistir ao futebol e, talvez, brinca um pouquinho com os filhos, afinal de contas, ele está muito cansado. Tá, mulher, eu acho que é importante dizer uma coisa. Eu não estou generalizando, para toda regra sempre haverá exceção, mas vamos observar com mais gentileza e perceber que isso corresponde à realidade de muitas mulheres que a gente conhece e talvez da nossa própria realidade. É tanto que vou propor uma coisa a vocês. Para provar que existe uma construção social que leva muitas mulheres a serem guerreiras, eu quero que vocês observem uma coisa. Quando estiver passando por uma pracinha, observe o quanto de senhorzinhos estarão lá sentados, jogando, rindo, ouvindo música, fazendo o jogo do bicho, mas você nunca verá as senhorinhas da praça. Já tem um bom tempo que eu observo isso, e esses dias, era mais ou menos umas 15 horas, eu parei em uma padaria onde eu demorei a ser atendida e eu fiquei observando. Essa padaria era em frente a uma pracinha e eu moro atualmente numa cidade muito pequenininha, então praças é o que não falta aqui. O tempo que eu fiquei lá, vi vários senhorzinhos da praça rindo, conversando, ouvindo forró numa maior altura, jogando dominó, tinha um outro grupinho jogando carta, eu vi um outro fazendo o jogo do bicho, enfim. E eu fiquei muito reflexiva, falei, velho, se tem esse tanto de senhorzinho aqui, provavelmente as esposas estão aonde agora? Cozinhando, cuidando de netos, arrumando casa, passando a roupa deles, enfim, basta observar. Tá. Além dessa prova dos senhorzinhos da praça, agora reflita sobre as mulheres da sua família. Quem faz o almoço de domingo quando o homem que reside na casa senta para tomar uma cervejinha e assistir o jogo? Quem tem que dar conta de toda a dinâmica da casa? Quem faz a ceia de Natal e ainda arruma a cozinha enquanto todos estão jogando papo fora, rindo, enfim? Quando uma criança está aprontando, normalmente o povo diz o quê? Cadê a mãe dessa criança?
Quem é que se preocupa com a higiene dos filhos? É sim, sempre uma mulher, ou mais de uma mulher. Sempre foi assim. É quase que normalizado os serviços de casa é para a mulher e os serviços de fora é para o homem. Recentemente eu vi algo que eu tive que me conter, mas é claro que eu não resisti a soltar uma piadinha. Eu estava em uma conversa com um senhor de uns 60 anos e ele virou e me disse assim: "Nossa, Lu, eu não queria ter nascido mulher não." E eu meio assustado disse: "Mas por quê?" Ele, a mulher não para, basta observar fulana pra você ver, de domingo a domingo, é lavando, é passando, é cozinhando, não para um minuto. E eu meio incrédula e ao mesmo tempo tentando me conter, eu falei, ué, mas o que atrapalha o senhor fazer isso? Ele me disse, ué, sou homem. Ele me respondeu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Você não está vendo, Luísa? Sou homem. Eu tentando manter o humor e falei, ué, fulano, só porque você tem 2 bolas entre as pernas, o que te impossibilita de fazer um serviço doméstico? É claro, ele ficou bem assustado, não esperava essa resposta. Mas enfim, isso aqui é só para mostrar que é tão naturalizado que, meu Deus, o que fuja disso é meio que uma aberração? Os exemplos são muitos, que nos levam a comprovar que existe sim uma estrutura social que coloca as mulheres em uma infinita jornada de tarefas, mas observa um outro fator que reforça muito isso. Segundo, buscamos algum tipo de validação em dar conta de tudo, talvez porque isso foi ensinado nas entrelinhas ou esse ensinamento foi bem escancarado do tipo, abre aspas, mulher preguiçosa é... Pode imaginar o que você quiser ou o que você já ouviu. Fecha aspas. Abre aspas. Mulher para casar deve saber cozinhar, lavar, deixar a casa bonita e, é claro, sempre estar linda. Fecha aspas. Com todos esses ensinamentos e muitos outros que não foram citados aqui, é muito esperado que a mulher já acorda correndo, organizando a casa, cuidando dos filhos, do trabalho, do parceiro, da lista infinita de tarefas. Pensa em tudo e por todos. Entrega, produz, responde, cuida, enfim. E quando chega a noite, está exausta, mas ainda assim sente culpa por descansar, por dizer não, por se priorizar, porque ensinaram que ela precisa dar conta de tudo, sozinha, em silêncio, com um sorriso no rosto. E para piorar, sim, pode piorar. Quando essa mulher tem um parceiro que quer contribuir, ela tende a afastar esse parceiro ou até mesmo uma parceira. Quando ela tem uma amiga que quer ajudar, ela nega prontamente. Quando ela pode ter um ajudante no trabalho, ela vê o desempenho e o valor ameaçado. Ela sempre quer dar conta de tudo e ter mérito nisso. Aí, quando ela vê, o corpo grita por menos. Dores inexplicáveis, falta de libido, insônia, irritabilidade, choro fácil, sensação constante de cansaço, talvez chegando em casos extremos como, por exemplo, burnout, transtorno de depressão, transtorno de ansiedade, fibromialgia. Isso e muito mais é simplesmente um reflexo de uma vida sobrecarregada. E isso não é normal. É consequência de um sistema que empurra a mulher para o limite o tempo todo. E aceitamos, sem nos questionar e refletir sobre isso. Afinal de contas, nossa mãe era assim, a nossa avó era assim, as nossas tias são ou eram assim. E a tendência é repetir, para fazer parte, para ser aceita, para ser validada, para ser amada talvez. Mulher, ser sobrecarregada não é sinal de força. É sinal de que falta de visão, acolhimento, pausa e escolha. Lembro-me de uma mulher que eu atendi, onde ela relatou que ela tinha vergonha se alguém chegasse na casa dela e a visse sentada, descansando, tirando um cochilo, tomando um cafezinho, ou qualquer coisa do tipo que desse a entender que ela estava tranquila, de boa, descansando. Porque foi ensinado, desde muito nova, que isso era coisa de mulher preguiçosa. E que dessa forma ela nunca seria uma boa mãe, uma boa esposa. Que ela teria que sempre estar na ativa. Ai, você nem acredita o quanto foi difícil desconstruir isso e ela aprender que o prazer também é parte da vida. Agora eu quero que você reflita. E se você pudesse parar de tentar dar conta de tudo? E se você começasse a se colocar no centro da sua vida?
Eu não tô falando de ser egoísta, de deixar seus filhos ao léu, de não se dedicar à sua casa, porque isso faz parte da dinâmica da vida adulta. Mas às vezes a gente está exagerando por tudo aquilo que eu já disse anteriormente. E eu sei bem que é muito difícil. A gente nunca sabe por onde começar. Mas talvez você possa delegar. Já parou para pensar que os deveres domésticos podem ser divididos para todos que moram nessa casa? Que o seu marido, seu parceiro, faz parte, é a extensão dessa casa, cabe a ele também a manutenção. Que os seus filhos maiores talvez também precisam aprender a cuidar da casa. Afinal de contas, isso vai ajudar no futuro para que eles sejam adultos funcionais. E no trabalho? Já parou para pensar que às vezes você está pegando um serviço que não é seu só para ter validação, admiração, enfim? Já parou para pedir ajuda? Talvez você tenha um amigo, uma amiga que possa te ajudar em algo que está te sobrecarregando. Para as mulheres que moram sozinhas, pedir ajuda não é vergonha. Às vezes é necessário, você não precisa saber fazer tudo. Eu, por exemplo, esses cocos secos que a gente compra, sabe? Eu sei abrir um coco seco. É fácil, eu não tenho que tirar aquela casca verde. Eu posso serrar a casca seca, bater o coco até abrir. Mas, sinceramente, meu marido faz isso muito melhor do que eu. Para que eu vou fazer isso também? Aqui é um pequeno e muito bobo exemplo. Mas eu acho que vale para muitas coisas. Porque muitas mulheres ficam ali concorrendo com seu parceiro, tentando dar conta de tudo e nunca, jamais, pedindo ajuda. Isso é quase que sinônimo de vergonha e humilhação. Outra coisa, mulher. Já disse não? Não, não posso. Não, não vou. Não, não posso fazer. Sem ficar se justificando e depois remoendo este não, se sentindo culpada ou coisas do tipo. Como disse uma grande amiga minha, não já é uma frase pronta. A gente não precisa se justificar. Aprender a dizer não é colocar limites. É construir uma relação, por vezes, até saudável. Já tentou não querer dar conta de tudo? É tão bom ser ruim em algumas coisas, não dar conta de tudo. Não precisar se validar ou se sentir bem, equilibrando todos os pratinhos. Talvez o mais polêmico, já tentou sentir prazer mesmo sem ter feito tudo? Às vezes vai ser difícil, mas na prática a gente vai aprendendo. Mulher, você não precisa estar esgotada para se sentir válida. Você não precisa viver só para os outros. Seu descanso é necessário, seu prazer é legítimo. Você não precisa justificar o seu amor na exaustão com o discurso de Lu, eu dou tudo pelos meus filhos, pela minha casa, pelo meu casamento, pelo meu marido. Às vezes, tudo o que eles precisam, na verdade, é de uma mulher realizada, feliz, descansada. Vamos para a dica da semana? Reserve um tempo para você analisar melhor a sua rotina, seja dentro de casa, seja no seu trabalho, e liste o que realmente você precisa de fazer. Você pode até dividir uma folha em duas partes. De um lado, você coloca o que realmente é da sua competência e necessidade. Do outro, você coloca o que você está fazendo para além do necessário. Com isso, você vai ter uma clareza na dinâmica do seu trabalho doméstico ou do seu trabalho em outro lugar. Isso vai te trazer um direcionamento das suas escolhas, do que você precisa fazer, do que precisa ser delegado, do que pode ser ensinado e direcionado para os seus filhos, para o seu marido, e talvez abrir até espaço para você ter uma conversa com todos os membros da sua família e ali vocês chegarem junto a um consenso, a uma planilha de afazeres, para que todos participem da casa, para que todos tenham ali suas obrigações e nem tudo fique nas suas costas, mulher. Combinado? Você vai conseguir fazer esse exercício? Eu sei que pode ser difícil e talvez você não consiga fazer tudo no mesmo dia. Vai precisar de um pouquinho de coragem e sair do modo automático. Mas eu tenho certeza que após você fazer isso, vai te trazer muita clareza e alívio. Vai aliviar muito essa sobrecarga. Ufa, que assunto denso, né? Desafiador. Mas é isso, eu espero que eu tenha conseguido entregar a mensagem da melhor forma possível, mulher. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar seu comentário,
Vamos dividir experiências, opiniões aqui nos comentários. Se você estiver no Spotify, tem espaço para isso também, tá bom? Se você estiver no YouTube, fique à vontade também. Não se esqueça de comentar, compartilhar, curtir e seguir também a Oi Prazer lá no Instagram. O arroba é @oiprazer.mulher. Lá temos conteúdos quase que diariamente, sem falar do nosso grupo no Instagram que chama Entre Nós, onde rola alguns audiocasts e outros conteúdos exclusivos para a mulherada. É como um dia eu ouvi uma frase, e eu não sei de quem, mas a pessoa dizia assim: mulheres cansadas não fazem revolução. E com certeza isso é verdade. Descansa, mulher, você merece. E até a próxima semana. Um beijo. Tchau, tchau.